Então, hoje a minha ideia é falar de determinantes. Determinante é uma coisa de origem bem algébrica, né? Vou até fazer um desenhozinho assim. Aqui é a álgebra e a geometria. Realmente, no determinante, ele fica legal quando as duas dão as mãos. Então, eu vou, assim, falar de coisas sobre determinantes, às vezes eu vou ser um pouco mais formal, às vezes um pouco menos, mas a ideia é tentar dar um apanhado geral, né? Determinante é uma coisa antiga e tem a ver com a resolução de sistemas lineares. Tá? Quer dizer, se você resolve sistema linear numericamente, talvez você não repare no determinante. Mas se monta, por exemplo, o sistema 2×2, A11, x1, mais A12x2, A21x1, mais A22x2, escreve isso aqui igual a B1, igual a B2 e resolve tirar a fórmula, né? Fazendo as contas, você multiplica e tal, elimina o x2, elimina o x1, então você vai ter uma coisa assim, né? x1 vai ser um quociente, né? E aqui embaixo você vai ter e aqui em cima você vai ter que são exatamente o determinante, né? B1, B2, aqui é A1, 2, e aqui o determinante é A1, 1. Tá? Então, depois você vê que se você faz um sistema 3×3, 4×4, N por N, você vai ter isso aqui, que é a regra de Cramer, conhecida como regra de Cramer, né? Que é devida... O Cramer também chegou nela, mas teve alguém que chegou antes. Bom, esqueci o nome. Então, tem uma história grande dos determinantes. Lá na China, já em tempos mais antigos também, determinantes já tinha aparecido, mas na primeira metade do século XIX que a geometria chega. Quer dizer, se você pega os vetores, digamos, A1, A21, e A2, A12, A22, então o determinante vai ser a área desse paralelogramo. Que a gente pode até representar assim. Só que, bom, aqui o determinante claramente tinha um sinal. E aqui, para as coisas funcionarem,
direito assim para casar com o determinante, você vai ter que admitir que essa área tem um sinal que a gente já viu que está ligado à orientação. Então, tem, vamos dizer, o determinante ele pode ser visto, primeiro, como ele tem três vertentes, vamos dizer. A primeira é o determinante da matriz. Né? Você pega a matriz A1, A2, 2, tal, e faz essa conta aqui, e é o determinante, uma coisa bem algébrica. O determinante, vamos dizer, matriz N por N. Aqui, determinante de N vetores. Então, aqui o determinante de N vetores é a ideia é que ele é o volume, né? Tá? Então, aqui a ideia é solução de sistema linear. Aqui é o volume do paralelotopo. Paralelotopo, volume com sinal. O que é o paralelotopo? Você pega os vetores, constrói hoje está melhorzinho meu paralelotopo, né? Constrói esse cara daqui, que é o conjunto dos T1V1 mais T2V2 mais T3V3 com T1, T2, T3, todos em 0,1. Então faz todas essas combinações, e aí o determinante é o volume. Então aqui já tem uma coisa que fica bem clara, né? É que se esses vetores forem linearmente dependentes, então o determinante tem que ser zero. O que também aqui aparece, de certa forma, né? Porque na hora que você resolve o sistema, esse determinante zero indica que o sistema pode não ter solução. E ele poder não ter solução significa, pensando assim da maneira mais natural, mais antiga, significa que alguma equação se deduz das outras. E, eventualmente, né, quer dizer, quando você deduz uma equação, a última equação das primeiras, se o termo independente aqui não casar com esses, morreu, né? Não tem solução. E o determinante tem uma terceira abordagem, que é pensar o determinante direto da transformação linear. A gente já viu isso, né? Quer dizer, a gente pensa assim, você tem vamos dizer assim, aqui meio tortinho aqui o bicho. Tá? Então, assim, aqui o cubo. Né? Em um primeiro momento, você pega o cubo aqui, ele se transforma por T nesse paralelotopo. Né? Então, aqui você tem vamos dizer, o sólido S, e aqui você tem o sólido T de S. E o determinante de T
é igual a razão entre o volume então aqui você tem razão entre volumes. Então, tem essas três abordagens essa primeira aqui é mais tradicional, ela é mais computacional. Então, há hoje uma tendência a voltar para ela, porque ela é mais computacional, mas eu acho importante a gente ter essa visão geométrica aqui, porque a geometria é a luz na escuridão, né? Você está fazendo as contas lá e, pô, é um negócio meio às cegas. Quando você tem um insight geométrico, você diz, é ali. Então, toda vez que a gente tem uma visão geométrica, isso ajuda. E às vezes aponta para um lugar onde você vai chegar e lá vai estar escuro e você vai ter que tatear de novo algebricamente. Esses dias mesmo eu estava fazendo um negócio que era em RN, e aí em RN tinha um significado geométrico muito claro. Quando passou para CN, a álgebra continuou a funcionar, mas o significado geométrico ficou mais obscuro. Mas as contas tiveram só uma pequena adaptação. Bom, então, eu vou começar por aqui. Então, eu vou começar pelo volume. Então, eu vou pegar N vetores e vou tentar atribuir um volume. Eu vou supor que mais ou menos essa parte, vamos dizer, essas ideias aqui em R2 e um pouco em R3, vocês já estão mais ou menos familiarizados. Então, a álgebra e a geometria já fizeram o seu papel aqui de se apresentar, mas elas vão estar no fundo do palco, dando as ordens, atrás da cortina. Então, vamos nos colocar assim a rigor. Né? Bom, vamos fazer em RN, imitando R3. Mas aqui, eventualmente, você pode colocar, depois a gente faz geometricamente, mas a álgebra que vai saindo, ela pode funcionar em CN ou mesmo, né, em KN, onde aqui seria um corpo qualquer. Algumas coisas vão perder o significado, né? Por exemplo, aqui tem o sinal do determinante que tem a ver com orientação. Aqui não tem mais sinal do determinante. Então, quando você passa de RN para CN, não tem mais o sinal do determinante para dizer se manteve ou se mudou de orientação. Não tem mais isso. Bom, então a ideia é a seguinte: o que nós queremos? A gente pega V1. Aqui
De qualquer maneira, a gente pode pensar um espaço vetorial real de dimensão n é o RN. Por que eu estou tendo esse cuidado de pensar um espaço qualquer? É porque, às vezes, você está lá num problema em Rn, mas você tem que se limitar a um subespaço. E aí um subespaço de dimensão K em Rn não é RK, é um subespaço, é um espaço de dimensão K. E às vezes é mais simples pensar de maneira mais abstrata. Mas vamos pensar assim. Então aqui você tem N vetores pertencentes ao Rn, que você pode pensar como R3 também. Então o que nós queremos? Nós queremos uma ômega de Rn vezes Rn, n vezes em R, que vai pegar V1, Vn e vai associar ômega de V1, Vn. E esse cara vai ser um volume. Né? Então, queremos um volume. E que tem que ter algumas propriedades. Né? Bom, a primeira propriedade seria que esse negócio daqui vai ter que ser zero se os vetores são linearmente dependentes, o nosso paralelotopo ele não tem dimensão n, ele, vamos dizer, ele está numa coisa de dimensão menor. E o volume médio é volume n-dimensional. Então, assim como em R3, se você está assim, tem volume. Se está assim, os três no mesmo plano, volume é zero. Segunda propriedade é que ômega de V1 T vezes VK Vn igual a T vezes o volume de V1 multipliquei uma aresta por K, o volume sai multiplicado por K, ou por T. Né? Eu já estou incluindo, pela nossa experiência de R2 e R3, que esse T pode ser positivo ou negativo. Então, se esse volume aqui for positivo, mas esse T for negativo, então esse volume aqui vai ser negativo. Tá já no pacote, já incluí, que é a parte, meio, assim, psicologicamente é o salto mais difícil, né? Mas ele é justificado porque ele vai fazer as coisas funcionarem. Né? Terceira propriedade é que se eu fizer uma combinação linear, basta somar, né? V mais W Bn, então isso aqui vai ser ômega de V1 Vn mais isso também nós aprendemos arduamente em dimensão 2, dá para ver que também tem que ser assim em dimensão 3, porque o ganho algébrico, né, isso aqui só vai poder funcionar, a gente já viu, se esse cara tiver mesmo um sinal, quer dizer, for um número real que pode ser positivo ou negativo. Então essas duas propriedades aqui são muito poderosas, e a gente então, bom, essa minha função ômega vai ter um sinal. Bom, isso implica, né, isso implica em algumas coisas. Né? A primeira coisa
é que essa propriedade aqui diz que ômega de V1, Vn igual a zero. Quer dizer, se tem dois repetidos, então são linearmente dependentes. Então, assim, proposição, né? Primeira coisa, se tiver V aqui. Segunda coisa, que é consequência dessa, é que se eu tiver ômega de V1, V mais W, Vn, isso é igual a zero. Só que agora, usando essa propriedade aqui, você pode... Essa propriedade aqui é uma distributividade, né? O determinante é uma espécie de produto. Você pode separar em 4 parcelas. Uma com VV, que vai ser zero, outra com WW, que vai ser zero, uma com VW e outra com WV. Como isso é zero, então a do VV sumiu, fica V1. Tem a do V com o W e tem essa daqui. A de V com V dá zero por conta disso, a de W com W dá zero por conta disso, então isso dá zero. O que significa que um é menos o outro. Trocou a ordem. Troca o sinal. Então, repara que quem teve a infelicidade de estudar determinante no ensino médio, é bom, porque se a pessoa já passou por essa infelicidade, agora ela vai ser mais feliz do que quem não passou por essa infelicidade no colégio. Mas quem passou pela infelicidade de estudar determinante no colégio, aprendeu essas propriedades assim meio magicamente, né? Bom, então nós temos essa propriedade aqui. E repara que está meio na mão, a gente fez essa conta em R3, eu não vou fazer de novo aqui, mas mais ou menos é o seguinte, né? Se eu escrever, fixa uma base, fixando uma base faz com que eu possa pensar num espaço qualquer, né? Fixando uma base, epsilon1, epsilon-n, ordenada, né? Você pode escrever V1 igual a 1 epsilon1 mais AN1 epsilon-n, tá? Já botei assim, etc. Vn igual a 1n epsilon1 mais ANN epsilon-n. E aí, ó, se você vai calcular ômega de V1, Vn, é só substituir aqui, né? E aí vai ser ômega de A11 epsilon1 mais AN1 epsilon-n, A1n epsilon1 mais ANN epsilon-n. E agora está claro, com essas duas propriedades aqui, que você vai tirar todos esses A e J's aqui, né?
Tá certo? Você distribui aqui, depois distribui aqui, fica um número enorme aí que só... Né? Então, vai ficar um certo número vezes o quê? Esse número, ó, cada vez que sai corresponde mais ou menos assim, né? Eu escolho, por exemplo, A21, ε2 na primeira. Aí não adianta mais eu escolher ε2 em qualquer uma das outras, porque vai dar zero, porque vai ter dois caras repetidos. Então, A3, 1, ε1, tá certo isso? A31, ε3, não, A31, ε3 não posso. A32, ε3, vírgula, etc. e tal. Aí, todos esses A's saem e ficam os elementos da base. Então, eu vou ter uma soma de n fatorial parcelas, né, porque não é n elevado a n, porque eu não posso aceitar. Os repetidos vão para o saco, vão para o lixo, é zero. Então, com escolhas diferentes aqui, tem n fatorial parcelas, e cada uma delas vai multiplicar ômega de epsilon alguma coisa, epsilon alguma coisa, que são os caras da base canônica colocados em alguma ordem. Como eu sei que se eu trocar a ordem, troco o sinal, eu posso trocar a ordem de todo mundo aqui até ficar ε1, ε2, εn, e esse sinal eu incorporo aqui nessa maçaroca que só depende dos caras aqui. Esse cara daqui é o que eu chamo de determinante dessa matriz. A11, AN1, A1N, ANN. Tá legal? É claro que tem a pergunta, mas vai dar certo? Porque eu posso... Tem uma coisa, a pergunta que não quer calar aqui é o seguinte: eu troco a ordem, mas eu posso trocando a ordem de um jeito, chegar numa... Né, eu parto da configuração inicial, está lá permutado. Aí eu vou trocando a ordem e chego na configuração ε1, εn. Mas eu posso fazer isso de outra maneira, por um outro caminho. No fio sinal vai dar o mesmo, quer dizer, o número de trocas, cada vez que troca, multiplica por menos 1. Troca de novo, multiplica por menos 1. Então, se o número de trocas de um caminho for par e o outro for ímpar, morreu. Então, esse negócio aqui seria um sonho impossível. Então, tem uma questão aqui nessa vamos dizer, definição, que é a questão da própria existência dessa ômega. Mas, basicamente, olha, o que a gente está vendo é o seguinte, né? Que esse número aqui, só depende dos vetores. E esse número aqui só depende da base. Então, se eu fixar uma base, cada vetor vai ter um número aqui. Mas o resultado vai depender de quanto vale isso aqui. É como se isso aqui fosse o seguinte, se fosse uma unidade de medida. Quanto vale ômega na base é a unidade de medida. O padrão aqui em Rn é o seguinte: eu pego a base canônica, então isso aqui é a base canônica, e eu arbitro que isso daqui é igual a 1 na base canônica. Tá?
Mas então, tem aqui uma espécie de um teorema, né, que é, quer dizer, teorema ômega é determinada epsilon n é uma base fixada. O padrão aqui é dizer ômega de E1, quer dizer, o determinante, o det de E1 n é igual a 1. Quer dizer, o determinante seria, dentre essas possíveis escolhas de volume, é aquela que vai me dar isso aqui igual a 1. Então, o determinante dessa matriz é o det desses vetores aqui. Tá legal? E isso aqui, ó, é a mesma coisa que dizer o seguinte: chama de, sei lá, lambda n, assim, de Rn, é uma notação meio padrão, assim, é igual ao espaço das formas n lineares alternada. É o seguinte, eu posso substituir em Rn, eu posso substituir essa propriedade 1, que é geométrica, mas é meio avançada, por uma propriedade algébrica, que é justamente trocou a ordem, troca o sinal. Eu provei que com essa propriedade se troca a ordem, troca o sinal. Se eu colocar a propriedade trocando a ordem, troca o sinal, eu deduzo essa aqui também, desde que o meu corpo não me faça desfeita de ter 1 mais 1 igual a 0. Então, como eu estou em R e tal, complexos, não tem problema. Tá? Então, o teorema é o seguinte: esse cara, lambda n de Rn, é espaço vetorial ele é um espaço vetorial com as operações seguintes: você pega a forma, você pega duas coisas assim, ômega 1 e ômega 2, você soma, dizendo que ômega 1 mais ômega 2 de V1 Vn vai ser ômega 1 desses caras mais ômega 2 desses caras. Multiplica dizendo que se eu multiplicar por K, o resultado sai multiplicado por K. E é trivial mostrar que é um espaço vetorial. O que não é trivial é isso que está ali, de dimensão 1. Que é exatamente dizer que se eu tenho quaisquer dois objetos desses, que eu vou chamar de formas n lineares alternadas, uma é múltiplo da outra. Porque todas são múltiplos dessa daqui, que é o determinante, que, vamos dizer, tem essas propriedades, e além disso, se eu pegar a base canônica, vale 1. Tá? Então, esse é o teorema. Ele repara, ele é óbvio pela conta, né?
Na conta que a gente faz, a gente vai fazendo a conta e vê que se vale essas propriedades, então basta eu saber quanto é que essa forma n linear alternada vale em uma base para saber ela toda. Então, se eu tiver uma outra, se ela nessa base for 3 vezes a que eu tinha, em todos os paralelotopos, os conjuntos de n vetores que eu pegar, vai sair multiplicado por 3, porque tem um cara lá que está em evidência no final, que é o ômega dos caras, que foi multiplicado por 3. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. A demonstração disso exige um certo rebolado. O primeiro é mostrar que existe uma ômega dessa, quer dizer, que aquele negócio de mudar a ordem, muda o sinal, não vai dar zebra. Aqui, olha a hora. Tá todo mundo a bordo? André, você é meu farol aí. Pergunta aí. Não, estou dando aula para você está pagando, cara, pagando. Porra. Nessa coisa aqui, ou aqui. Aqui, Então, a minha ideia foi a seguinte, ó, eu quero observar o seguinte, imagina assim, eu pego a base canônica, digamos que eu diga que ômega de E1, E2, EN tem um certo valor alfa, tá? Que na França, no Brasil e tal, nos países, quase todos os países do mundo, vai ser alfa igual a 1. Na Inglaterra e provavelmente nos Estados Unidos, alfa vai ser alguma coisa aproximadamente 3,47, é uma unidade de medida que eles inventaram lá diferente, porque eles escolheram uma base diferente para ser o padrão. Tá? Mas, em princípio, pensa assim. Tá? Mas eu podia escolher esse alfa qualquer. Tá? Vou escrever aqui um, mas lembra que podia ser alfa qualquer. Aí eu pego os vetores V1, Vn em Rn. E eu quero calcular a ômega de V1, Vn. Cada um desses vetores é uma N-upla. Né? Então eu posso pegar aqui no meu cantinho, escrever, ó, o V1, em vez de eu chamar de V11, V12, eu vou chamar de A11, A21, etc. Tá? V1 então vai ser A11, A21, AN1, só para me facilitar o link com as matrizes. O VI vai ser V, vou chamar de VJ aqui, né? VJ, V1, ou A1J, A2J, ANJ. Então, esses caras é como se fossem as colunas de uma certa matriz. Tá? Bom, mas isso daqui também é A1 é 1 mais AN1 é 1. Esse daqui é A1J é 1 mais ANJ é N. Então eu pego e substituo isso aqui, ó. Então ômega de V1 Vn é ômega de A1 é 1 mais A1NN, vírgula, A1J é 1 mais ANJ é N, vírgula, A1N é 1 mais ANN é N.
E aí eu vou fazer a conta. Como provavelmente você está me devendo essa conta em n igual a 3, que você devia ter feito e não fez, por isso que você está perdido aqui, ó, seria isso, né? Ômega de A11 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3. A12 é 2, mais A22, A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3. A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Aí eu vou fazer essa conta. O que eu vou fazer? Eu vou usar que se eu tenho dois caras somados, eu distribuo. Então, aqui tem 3 caras somados. Então, eu posso fazer ômega desse, com esse, mais ômega desse, com esse, mais ômega desse, com esse. Aí, cada uma dessas 3 parcelas tem uma soma na segunda. Então, elas se separam em mais 3. E cada uma das 9 que eu tenho agora, também tem 3 aqui. Então, separa em 27 parcelas. Até aqui está legal? Então, eu tenho 27 parcelas. Só que eu também sei que se eu tiver 2 caras repetidos, vai dar 0. É claro que em cada parcela eu também vou tirar né, aqui tem o E1, eu vou tirar o cara que está multiplicando o E1 por conta dessa propriedade aqui. Tá? Então, eu vou ter, na verdade, ó, eu vou ter o seguinte, primeira parcela mais óbvia, esse com esse com esse. Então, aqui vai sair o A11, A22, A33, ômega de E1, E2, E3. Né? Esse com esse com esse. Esse com esse vai dar 0. Tá certo? Porque aqui, na hora que sair o A1, 2, tem E1 repetido. Então, se tem 2 repetidos, vai dar 0. Porque eles são linearmente dependentes. Tá claro aqui essa? Então, na verdade, eu já reduzi as minhas 27 parcelas para 6. Tá? E, em geral, eu vou reduzir de n elevado a n para n fatorial. Por quê? Porque aqui eu escolho qualquer um dos 3. Só que quando eu escolhi o E1 aqui, eu não posso mais escolher o E1 aqui, então eu só tenho 2. E depois que eu escolhi o E1 e o E2 aqui, eu não posso mais escolher nem o E1 nem o E2 aqui, só tenho o E3. Então, eu tenho essa primeira parcela. Depois, aqui, ainda com o E1 aqui, eu podia ter escolhido o E3 aqui. Então, eu tenho A1, A32, agora eu tenho E1, E3, eu não posso repetir, eu tenho que ir para o A23. Ômega de E1, E3, E2. E agora, mudo de parcela, vou para a segunda, vou ter 2 escolhas, depois a terceira mais 2 escolhas. Então, eu vou ter 6 parcelas aqui. Tá legal? Repara, a coisa importante é observar o seguinte, que esse cara aqui diferem só pelo seguinte, ó, trocou o E2 com o E3. Então, esse daqui é menos ômega de E1, E2, E3. E cada parcela que eu fizer, ó, por exemplo, se eu pegar esse cara daqui, esse, com esse, vou ter ômega de E3, E1, E2. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar agora aqui, A31, que é esse aqui, A12, A23, eu vou ter ômega de E3, E1, E2. Bom, mas eu posso trocar
o E1 com o E3, o E1 vai para cá, o E3 vai para cá, depois trocar aqui. Então, com duas trocas, eu chego no ômega de E1, E2, E3. Na primeira trocou o sinal, na segunda destrocou, ficou igual. Tá? Então, vai ser isso. Eu tenho seis números que vão aparecer aqui, cada um com um sinal na frente, todos multiplicando esse cara. Tá legal? E você tem que sentar e fazer esse exercício para dizer, ah, beleza, agora eu entendi. Tá? Tem duas coisas importantes aqui, né? Que esse cara daqui vai ser, então, um somatório de números aqui, vezes ômega de E1 EN. Tá? Vai ser a mesma coisa, vai ser eu vou poder escolher um desses N, para cada um que eu escolher eu tenho N-1 que eu posso escolher aqui, depois N-2 e tal, tenho N fatorial escolhas, que é o número de permutações. Quem são os números que vão aparecer aqui? Ó? Aqui, ó, eu vou escolher aqui um cara que o nome dele eu posso escolher, mas o sobrenome é 1. Não é? Porque ele pode ser A11, A21 ou A31. Então ele vai ser um cara que vai ser um A, sigma 1, 1. Sigma 1 é o nome dele, 1 é porque ele é da família 1 aqui. Aqui eu vou escolher um A, eu vou também poder escolher o nome do cara da família 2, sigma 2, 2. E aqui eu vou escolher o A, sigma 3, 3. Para todas as possíveis escolhas de sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Na verdade, o sigma 1 vai ter que ser 1, 2 ou 3. E uma vez que o nome do cara da família 1 está escolhido, esse nome, se eu escolhi o nome 2 aqui, o nome 2 não pode mais ser escolhido aqui. E depois que eu escolhi o nome aqui também, aqui nem esse, só sobra um aqui. Quer dizer, sigma 1, sigma 2, sigma 3, na verdade, é uma permutação dos números 1, 2 e 3. Tá? Quer dizer, eu vou ter uma coisa que vai ser assim, né? Eu vou pegar assim, 1, 2, N, vou escolher sigma 1, sigma 2, sigma N. O que é isso? Isso aqui são os números 1, 2, N permutados. E todas as permutações são possíveis. E são N fatorial permutações. No caso aqui dá 6. Então já repara, né, que isso já mostra, por exemplo, que aquela maneira de calcular o determinante que faz assim, aí repete mais uma linha aqui, e aí sai 6 números para cá e 6 números para cá. Quando você fizer 4 por 4, não pode dar certo, né? Porque você vai ter 4 mais 3, você vai ter 7 linhas aqui, e você não vai ter como chegar em 24 parcelas aqui, que é o fatorial de 4. Tá? Então, isso é muito particular do 3 por 3. Mas, então, é isso aqui. Quer dizer, na verdade, esse somatório aqui vai ser somatório de A sigma 1, 1, A sigma 2, 2, A sigma N, N, e aí eu vou ter ômega de E sigma 1,
é sigma n. Porque quando eu escolho o sigma 1, significa que eu escolhi... Se o sigma 1 é 2, eu peguei o E2. Se o sigma 1 é 3, eu peguei o E3. Então, o cara que eu pego aqui é o cara da base canônica com o nome que eu escolhi. Aí, o que acontece? Olha, a ideia é a seguinte, é que quando eu tenho uma permutação assim, esse número de trocas, cada troca eu multiplico por menos 1. Esse negócio aqui. Então, no fim, tem um número de trocas que vai me dar um menos 1 ou mais 1. Então, eu posso, fazendo as trocas, eu posso transformar esse cara aqui em ômega de E1 EN. Só que eu pago um preço. Eu tenho que botar aqui um sinal, né, que é mais ou menos 1, um sinal dessa permutação sigma, que corresponde a essa escolha aqui. E eu estou acreditando que esse sinal existe. Se eu trocar, não é porque eu posso trocar. Está claro que se eu trocar 3 vezes, eu posso dizer, não, peraí, não vou trocar mais uma vez. Aí eu troco, aí saiu da configuração, 3 vezes estava bom. Aí saiu da configuração, aí eu destroco. Então passei para 5 vezes. Tudo bem. Trocar 3 vezes é um número ímpar, trocar 5 vezes é um número ímpar. Mas sei lá, poderia perder o controle disso. Então tem um teorema de álgebra que é a existência do sinal da permutação. Ah, mas a definição do determinante é isso. Então, aqui sigma, Sn é o conjunto das permutações de n elementos. Tá? Então, você tem isso aqui. Esse cara daqui se eu fixei a base canônica, esse cara está determinado pelas coordenadas do vetor. Esse cara daqui é que está determinado pela ômega. O determinante corresponde a eu fazer essa ômega, esse cara daqui igual a 1. Mas eu tenho outras possíveis escolhas de ômega que correspondem a escolher outros números aqui. Mas quando eu mudar esse número de 1 para 2, o ômega de todos os V's vai ser o determinante multiplicado por 2. Se eu mudar para menos 14, vai sair tudo multiplicado por menos 14. É a unidade de medida, unidade de volume. Tá legal? Então, eu vou até parar um instantinho. Vou dar uma ideia de como a gente tira esse sinal aqui. Deixa eu... Sinal... Eu vou comentar uma coisa seguinte sobre permutações. Uma permutação é isso, né? Você vai pegar o 1, vai levar no sigma 1, o 2 no sigma 2, etc. O n no sigma n. Você pode nem escrever esses caras, só botar assim e dizer, bom, já... A questão é saber se esses caras são as imagens desses ou se esses são as imagens desses, aí é uma questão de notação, mas vamos pensar assim. Você sempre pode olhar, por exemplo, escolhe aqui o 1, aí o 1 vai
vamos pensar assim, vai no sigma 1, que é o sigma de 1. Aí o sigma de 1 vai no sigma do sigma de 1. Quer dizer, pensa assim, está aqui o 1, aí ele vai no sigma de 1, vou chamar sigma de 1 para ficar mais claro. Aí o sigma de 1 vai no sigma do sigma de 1. E vai. Só que esse negócio tem que terminar, porque se eu só tenho N números, alguma hora, isso vai ter que voltar no 1. Eu não posso sempre indo num número novo, diferente, porque na enésima primeira, eu já gastei o 1, o sigma 1, gastei N números. Então, no máximo, na enésima eu volto. Eu poderia pensar, eu volto... Imagina que eu estou aqui na última, e aí, em vez de voltar no 1, eu não voltei ainda, eu volto aqui, sei lá, no sigma, vamos pensar assim, num sigma de alguém. Sigma K de 1, com K maior ou igual a 1. Mas aí não dá, né? Porque esse cara daqui, que não é nenhum desses, esse cara daqui veio do sigma K menos 1 de 1. Como é uma permutação, é uma bijeção. Então, não podem dois ir no mesmo. Então, o primeiro que volta é sempre 1. Quando você faz isso, você fecha um ciclo. É a coisa do amigo oculto. É o problema do amigo oculto. Não é você escolher uma permutação. Então, o ideal é que ela seja um ciclo que fecha só com N. Mas pode acontecer que fechou aqui com K. Então, sobraram os outros aqui. Aí você pega um outro daqui e sai até fechar. Se não esgotou, você sai até fechar. Então, toda permutação é um produto de ciclos disjuntos. Tá? Então, vamos dizer, proposição 1, toda permutação é produto de ciclos em SN de N elementos. Tem uma questão, saber se isso vale, vai cair no teste de hoje, é a seguinte questão. Se o número de elementos aqui não for finito, será que vale também essa ideia? Então, a segunda coisa é a seguinte, é que se você tem um ciclo, né, é assim, esse aqui vai no sigma de 1, o sigma de 1 vai no sigma 2 de 1, o sigma 2 de 1 vai no sigma 3 de 1, etc., até que o sigma K menos 1 de 1 vai no 1. Então, você pode, sem muito problema, né, escrever, obter isso por trocas. Porque, olha só, o que você vai ter? Então, você vai ter, no fim, essa configuração aqui assim. Então, você pode pensar assim, ó. Você troca, por exemplo, 1 com sigma de 1. Então, o sigma de 1 veio para cá. Aí, aqui você tem agora o 1, né? O sigma 2 de 1, etc., o sigma K menos 1 de 1.
Mas o sigma 2 tem que ficar aqui. Aí você troca esses dois. Sigma 2 de 1, 1. Depois você vai e troca de novo. Até que no fim, você troca tudo. Então, a segunda coisa, que é a proposição 2, todo ciclo é produto de tá, a gente trocou K menos uma vezes, né? Mas não é tão importante, mas se você é um ciclo de K elementos, ele é produto de K menos uma trocas. Tá? Produto de... As trocas são chamadas transposições. A transposição é quando você troca dois. Então, todo ciclo é produto de transposições. Então, isso já nos garante uma coisa que a gente usou implicitamente, que é, vamos dizer assim, um teoreminha. Vamos botar assim, teorema 1, toda permutação é produto Quando eu estou falando produto, é composição, tá? Quer dizer, então vamos ser mais claros aqui. SN é igual ao conjunto das bijeções de 1 N em 1 N. Elas são chamadas de permutações. Tá? É um conjunto de funções. De maneira geral, se você tem X, é um conjunto, e S de X é igual ao conjunto das F de X em X, F bijetiva, a gente tem o seguinte, S de X com a operação de composição F bola G é definida por F bola G de X é igual a F de G de X. E se F e G são bijeções, F bola G é uma bijeção. Então, isso daqui é um grupo. Está na origem da ideia de grupo. Tá? No começo do século XIX, acho que basicamente começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, o Lagrange primeiro, depois o Cauchy, finalmente o Galois. Os caras estudaram um pouquinho. O Galois é o cara que olhou e disse, por trás de toda a equação polinomial, toda vez que você dá um polinômio, quer resolver, achar as raízes do polinômio, ali por trás tem um grupo de permutações das raízes, que é o que importa. Ou, pensando mais amplamente, um grupo maior, que é o grupo que importa, e a questão de saber se você pode ou não achar uma solução de uma equação polinomial por radicais está ligado a entender um certo grupo de permutações que está agindo aí. É um grupo que significa o quê? Esse O é a composição, é a operação. Porque um grupo é um conjunto com uma operação. Então, para
representar assim, né? Então, você tem, significa o seguinte, a primeira coisa, essa operação é associativa. Quer dizer, F bola G bola H é igual a F bola G bola H. Para toda F, G e H. Não probleminha fácil. Quantos elementos no máximo pode ter X para que essa operação seja comutativa? Porque a gente sabe que a composição de funções não é comutativa. Segunda propriedade, a identidade. Identidade de x igual a x para todo x pertencente a x. Quer dizer, a função identidade é o elemento neutro. Né? E terceiro, para toda f pertencente a S de x, existe f a menos 1 em S de x, tal que f bola f a menos 1 igual a f a menos 1 bola f, que é igual a identidade. Esse aqui é o pai de todos os grupos. Todo grupo, se x, vamos dizer, se x é o conjunto dos elementos de um grupo, que o S de x, né, se x tem n elementos, o S de x é o grupo das permutações, tem n fatorial elementos. Mas não é difícil, chega a ser um teorema, né, que todo grupo de n elementos está contido, é um subgrupo de Sn, pode ser visto como um subgrupo de Sn, não vou entrar por aí. Mas tem esse cara daqui. Então, o nosso Sn é um caso particular, onde x é o conjunto de n elementos. Tem outros grupos. Nossos amigos, não sei se eles vão caber todos aqui, né? Primeiro, Z com a adição. Segundo, Q asterisco com a multiplicação. Terceiro, racionais positivos com a multiplicação. Posso esquecer alguém aqui. Aí, os reais, bom, o Q também, né? O Q com a adição, claro. Aí você tem os reais com a adição. 6, o R asterisco com a multiplicação. 7, o R mais com a multiplicação. Aí vou gastar 2 minutos para todos esses grupos aqui são comutativos, quer dizer, pode trocar a ordem da operação. O grupo comutativo também é chamado de abeliano, em homenagem ao Abel. Observaçãozinha, existe o conceito de homomorfismo. Né? Se você tem o grupo G1 com uma operação e o grupo G2 com outra operação, se você tiver uma função H de G1 e G2, tal que se você pegar dois caras aqui, operar aqui e mandar para lá o resultado, você pega o AB e leva aqui em H
mais B. Tá? Operou aqui e mandou para cá. Você também pode fazer o seguinte, você pega o A, manda aqui em H de A, pega o B, manda em H de B, e aí você opera aqui. Você faz H de A, opera aqui com H de B. Se esses dois caras são sempre iguais, você tem o que você chama de um homomorfismo. Quer dizer, você pode operar antes e levar, ou levar os dois e operar lá. Tá? Nós temos aqui, e tem o isomorfismo. É um homomorfismo bijetivo. Aí você tanto pode... Aí, quando esse homomorfismo é bijetivo, significa que esses dois grupos são o mesmo grupo. Tá? Porque tudo que acontece aqui vai acontecer aqui igualzinho, porque vai e volta. Então, eles são iguaizinhos. E aí tem um célebre isomorfismo, muito, muito célebre, que é o seguinte: pega o conjunto dos reais com a soma e leva no conjunto dos reais positivos com a multiplicação, pega cada número x aqui e leva em e elevado a x. Repara que o homomorfismo sempre leva 0 e 1, né? 0 é elevado a 0, igual, tem que levar elemento neutro e elevado a neutro. E, claro, por quê? Porque é elevado a x mais y igual a e elevado a x vezes e elevado a y. E essa é uma abjeção. Então, esse aqui é um isomorfismo famoso que a gente conhece. Bom, a gente pode... Tem um grupinho aqui, modesto, que vai ser muito importante para nós aqui, ó, que é o menos 1, 1 com a multiplicação. É um grupinho de dois elementos, o número 1 e o número menos 1. Com a multiplicação, tem um elemento neutro que é 1, o inverso do menos 1 é o menos 1, e está tudo aqui dentro. Porque o sinal da permutação vai ter a ver com isso. Bom, tem outros aqui importantes, né? 9, C com a adição, 10, C asterisco com a multiplicação. Tem aqui, ó, o irmão desse daqui, esses aqui são os caras de norma 1, 11, S igual ao conjunto dos U pertencentes a C, tais que módulo de U igual a 1. E a gente já viu dentro desse grupo aqui, tem as raízes enésimas da unidade, né, que formam também subgrupos cíclicos. O grupo é cíclico quando... você vai operando, volta no mesmo... Tem um cara que gera todo mundo. Tá, ele cooperado com ele, operado com ele, depois volta. Então, aqui dentro, todos os grupos cíclicos são de qualquer número de elementos, está aqui dentro, que é o conjunto das raízes enésimas daquele cara. Tá? Então, isso aqui foi só uma propaganda. O conceito de grupo é um conceito fundamental na matemática, e você estuda no curso de álgebra. Então, se algum dia você disser, não, preciso entender esse negócio, preciso aprender mais essa coisa aqui, não, isso é maravilhoso, então faça um curso de álgebra. Mas escolha bem, porque tem muito curso de álgebra que fica muito tempo fazendo bobagens e não avança. É legal quando você já tem exemplo. Às vezes, por exemplo, o curso de álgebra no primeiro período é meio difícil porque tem poucos exemplos e tal. Mas esse exemplo aqui é muito importante. Então, o que é o sinal de uma permutação?
é um número mais um ou menos um que você associa a cada permutação, e a ideia é que se você chegou nela por um número par de transposições, esse número é 1, e se chegou nela por um número ímpar de transposições, é menos 1. Então, o teorema, vamos dizer, o teorema do sinal é o seguinte: existe uma função sinal de Sn em menos 1, 1, tal que, primeiro, sinal é um homomorfismo. Quer dizer, vai ser uma aplicação que, quando você multiplica duas permutações, quer dizer, compõe, você multiplica os sinais. É um homomorfismo de Sn com a operação de composição de funções em menos 1, 1 com a multiplicação de números racionais, reais, complexos, se você quiser. E segundo, sinal de sigma igual a menos 1 para toda transposição sigma. Quer dizer, se trocou a ordem, troca o sinal. E aí, o que acontece? Se toda permutação é produto de transposições, o sinal da permutação vai ser o produto dos sinais das transposições. E como o sinal da permutação vai ser um só, a paridade do número de permutações que dá essa, de transposições que vai dar essa permutação, tem que ser sempre a mesma. Tá? Quer dizer, se eu tenho uma permutação, esse teorema vai garantir que eu não posso escrever ela com 8 transposições e com 17. Não dá, porque senão o sinal não ia bater. Tem uma maneira macetosa de fazer esse sinal, definir esse sinal, que é o seguinte: você faz o seguinte, ó, você pega os números de 1 até n. Aí você pega o produto com o i menor que j, de j menos i. Bom, se i é menor que j, j menos i é sempre positivo. Então, esse produto é um número maior que zero. Agora faz o seguinte, pega os números assim, sigma 1, sigma n, quer dizer, permutou. E aí, olha para o produto com i menor que j de sigma j menos sigma i. Agora eu não sei mais, né? Porque agora tem caras que estão com a ordem trocada e esse sinal vai dar negativo. Mas tem uma coisa simples que é o seguinte, ó. Aqui eu estou considerando todos os pares i e j uma vez só. Quer dizer, eu só considero aqui, eu não considero
eu considero o 1, 2, né? E aí eu faço 2 menos 1, mas não considero o 2, 1. Quer dizer, o I pode ser um J2, mas não pode ser o I2 e o J1. Aqui também, ó, porque eu estou considerando todos os I's diferentes de J só uma vez. Então, aqui aparecem todas as diferenças, né? Aqui aparecem todos os pares IJ uma única vez, cada um. E aí aparecem as diferenças correspondentes. Então, esses números aqui também, eu estou pegando a diferença, né, do que está para cá com o que está mais para cá. Então, esse cara daqui eu não sei o sinal, mas eu sei o seguinte, que se eu pegar o módulo, isso daqui é o produto de I menor que J, de J menos I. Quer dizer, esses números que estou multiplicando aqui são os mesmos que eu estou multiplicando aqui, só que aqui os sinais podem estar trocados. Então, ó, eu posso definir sinal de sigma, ou assim, com parênteses, é o seguinte, eu pego esse produto aqui, e divido por esse produto aqui. Isso aqui é mais ou menos 1. Porque aqui eu estou multiplicando os mesmos números que eu tinha aqui, só que eu troquei umas ordens, então não sei mais qual é o sinal, mas é mais ou menos 1. E essa função aqui, acho que eu não vou gastar o tempo para provar isso, mas não é difícil provar que essa função aqui satisfaz essas propriedades. Tá? Primeiro assim, ó, quando você faz a transposição, você tem tem aqui o I, tem o J, N. Quando você troca aqui J, I, N, você pode ver que quantos caras aqui mudaram de sinal aos que estão aqui. Ó. O J, passaram na frente do J I menos 1 caras, né? Então, agora você tem I menos 1 caras aqui que eram positivos e ficaram negativos. E do I, tem I menos 1 não, né? Aqui é J menos I, né? Tá? São os caras que passaram na frente do J, que estavam atrás e passaram na frente. E do I, ó, tem agora esses caras que estavam na frente do I, que passaram para trás do I. Só que eu não conto o J. Então, aqui é mais J menos I menos 1. E isso daqui é um número par menos 1, é um número ímpar. Então, o número de caras que trocaram de sinal, se eu só troquei o I com o J, o número de caras que trocam de sinal aqui é ímpar. Logo, esse negócio daqui dá menos 1, quando é uma transposição. Tá? Que é a ideia aqui. E para provar que é um homomorfismo, é só você observar. Você observa o seguinte, que se você fizer sigma tal, né, se você for fazer o sinal disso daqui, você pega o produto de I menor que J de sigma de tal
de J menos sigma de tal de I e divide pelo produto de I menor que J de J menos I. Aí você escreve assim, ó, você faz o produto de I menor que J desses caras aqui, sigma tal de J menos sigma tal de I. Agora divide pelo produto com I menor que J de tal de J menos tal de I. E multiplica por esse mesmo cara, tal de J menos tal de I, produto com I menor que J. E divide pelo produto com I menor que J de J menos I. Então, isso é igual a isso. Isso daqui é o sinal de tal. E esse daqui é o sinal de sigma. Porque, na verdade, ó, você, em vez de pegar os números aqui, você trocou as ordens aqui. Mas cada vez que você trocou a ordem aqui, você trocou aqui também. Então, não alterou o sinal. Então, isso prova que o sinal de sigma tal é o sinal de sigma vezes o sinal de tal. E pronto, quer dizer, é um homomorfismo. A-1 para toda transposição. Então, pronto, esse é o teorema que vai garantir, né, que a gente pode escrever, vamos dizer, tem que provar ainda e tal, mas que a gente pode escrever o determinante da matriz A11, AN1, A1N, ANN é igual ao somatório, pegando todas as permutações em SN, do sinal de sigma, aí você faz A sigma 1, A sigma NN, e aí o determinante de E1 é N, você já sabe que vai ser 1. E essa é a definição do determinante que garante que isso vai ser N linear, vai ser linear nas colunas. E tudo funciona. E isso daqui é que vai provar o teorema, vamos dizer, que vai garantir o nosso teorema vai garantir que existe uma forma N linear alternada não trivial e que toda outra forma N linear alternada é um múltiplo dessa. Isso aqui permite a gente definir de uma maneira totalmente abstrata e linda o determinante de uma transformação linear. Porque, olha só, se você tem T de Rn em Rn linear, eu quero o seguinte, né? Que se eu quero que o volume do paralelotopo T de V1, T de Vn, eu pego N vetores, olho para a imagem lá, dividido
pelo volume do paralelotopo V1, Vn seja o determinante de T. Né? Nossa ideia de determinante é isso, né? É a base. Quer dizer, transformação linear, você tem que ter essa figura na cabeça. Né? Isso aqui vai virar alguma coisa assim. E aí, cada quadrado aqui vira um paralelogramo aqui. E se eu pegar esse cara, ele vira esse. E a razão entre essa área e essa área é o determinante da transformação. Mas significa que, na verdade, se eu pegar qualquer coisa aqui, um objeto qualquer aqui, e olhar para a imagem dele aqui, o volume dele dividido pelo volume dele, no caso a área, é esse determinante. Na verdade, aqui eu pego o módulo, né, porque, mas é o determinante com o sinal, porque se isso aqui for um pano, não, mas uma coisa assim, um pano elástico, sabe aquelas coisas de pilates? Ele é azul desse lado, vermelho do lado de trás, você corta esse negócio e aí vem, quer dizer, você pega o cara, estica aqui assim, né? De uma maneira que esse negócio vira esse, e aí esse cara vira esse daqui. Se você tiver esticado mantendo o mesmo lado, ele está azul aqui, esse sinal é positivo. Se você inverteu a orientação, ele está vermelho aqui, esse sinal é negativo. Tá? Bom, como é que a gente faz isso usando isso? A gente faz a seguinte coisa. Tá legal? Essa figura aqui, ó, não dá para você ser um aluno de matemática aplicada e não ter essa figura na cabeça, tá bom? Nem de engenharia matemática. Bom, como é que a gente faz isso? Significa isso aqui, ó, que se eu fizer o determinante de T de V1, T de Vn, dividido pelo determinante de V1, Vn, quaisquer que sejam esses caras, isso tem que ser o determinante de T. Quer dizer, eu estou pensando assim, ó, eu sei que existe esse cara daqui, que é igual ao conjunto das ômega de Rn vezes Rn em R, N lineares alternadas. Esse cara daqui é o meu lambda N de Rn. E eu quero que isso aqui seja... Mas eu posso fazer isso da seguinte maneira. Considera a nossa T dada. Vamos definir uma função... Não sei como é que eu vou chamar, mas uma função de lambda n de Rn em lambda n de Rn. Então, um elemento daqui vai ser uma forma n linear alternada, quer dizer, é algo que como se fosse um determinante, mas pode não ser o determinante, porque pode ser um múltiplo do determinante. E aí eu vou levar isso daqui numa outra forma ômega t. Como é que eu vou definir essa ômega t? Ômega t de V1 Vn é igual a ômega de t de V1 t de Vn. Quer dizer que a minha ômega t, em vez de medir o volume de V1 Vn, ele olha para o
para a imagem dele por T e mede esse. E diz, essa vai ser a medida que eu vou dar para esse daqui. Então, isso é uma função, vamos chamar de, sei lá, não sei que nome eu vou dar ela, F índice T, tá? Então, ômega T, acho que eu vou chamar de tesão, assim. Ômega T é igual a tesão de ômega. Mas essa função aqui é linear. Porque o t está fixo, então, se eu fizer a definição de soma aqui, de produto por escalar, faz com que essa coisa seja trivialmente linear. Mas se ela é linear, então, necessariamente, se esse espaço tem dimensão 1, e esse tem dimensão 1, uma transformação linear de R em R é a multiplicação por um número. Só tem essa possibilidade. Então, se você tem um espaço de dimensão 1, faz a transformação linear dele nele mesmo, só pode ser multiplicar por alguma coisa. Então, vamos dizer, existe um número alfa, tal que tesão de ômega é igual a alfa ômega para toda ômega. Esse número alfa é o determinante de T. O que eu estou dizendo? Ó? Que se eu fizer esse cara, que é esse volume aqui, e dividir, né? Se eu fizer ômega T de V1 Vn dividido por ômega de V1 Vn, esse cara daqui é o alfa. Mas isso daqui é o ômega de T de V1 T de Vn, dividido pelo ômega de V1 Vn. O que eu estou dizendo é que, como a dimensão é 1, a única possibilidade de fazer uma coisa assim é mudar a unidade de medida. Dizer, ó, quando eu mudo a unidade de medida, eu pego uma coisa que mede 1 litro e digo, não, isso vale 0, tal galões. Tá? Vale alfa galões. Mas agora todas as coisas são dadas em litros. Né? Se eu tiver uma coisa que vale 10 litros, agora vale 10 alfa, mede 10 alfa galões. É isso que isso aqui está dizendo. E está dizendo o seguinte, que a transformação linear ela altera todos os volumes. Não importa como você os meça. Né? Se você escolher a forma ômega para medir, todos os volumes saem multiplicados pelo determinante de T. Se você escolher outra forma para medir, todos os volumes saem multiplicados pelo determinante de T. Então, o determinante de T é uma coisa que pega o cara daqui, transforma no cara aqui, a razão entre os volumes é esse número que não depende de qual a unidade de medida que você usa para medir os volumes. Tá? É essa a definição. Então, com isso, a gente tem agora as 3 definições. Né? Isso aqui é a definição do determinante nas matrizes. O determinante nos vetores, você pode dizer assim, ó, eu tenho um espaço vetorial com produto interno, eu pego uma base ortonormal e digo que o volume dela é 1. Então, a transformação, a forma de medir volume, a forma N linear alternada, que vale 1 nessa base ortonormal, é o meu determinante. Em Rn, é que vale 1 na base canônica.
Então, o determinante em Rn para vetores é o seguinte, é uma coisa que a cada n vetores associa um número com as propriedades de n linearidade alternada e que vale 1 na base canônica. Isso aqui, ó, isso aqui torna trivial a seguinte coisa, o determinante de ST é igual a determinante de S vezes determinante de T. Propriedade mais importante, né? Tá aí, eu não vou gastar tempo para provar isso, mas o determinante da transformação linear vai ser igual ao determinante da matriz dela em qualquer base. Mas isso daqui é o seguinte, ó, porque esse cara daqui é igual a ômega de ST qualquer V1 ST Vn dividido por ômega de V1 Vn. É o mesmo truque aqui, ó. Isso é ômega de S de T de V1 S de T de Vn dividido por ômega de T de V1 T de Vn vezes ômega de T de V1 T de Vn dividido por ômega tá? Porque isso vale para quaisquer vetores. Então, se eu pegar esses n vetores e botar os mesmos aqui, isso daqui é a medida desses caras e aqui é a medida dos S deles. Então, isso aqui é o det de S. E esse daqui é o det de T. Então, com essa definição limpinha, bonitinha, essa propriedade, que é a propriedade mais difícil, mais impressionante dos determinantes, sai de uma maneira que é uma razão entre volumes, né? Quer dizer, você tem o cara aqui, ele é transformado pela S, vamos dizer, você tem um conjunto X, aqui você tem o S de X, e aqui você tem, aliás, aqui você tem o T de X, e aqui você tem o S de T de X. Então, a razão entre esse volume e esse volume é a razão entre esse e esse, vezes a razão entre esse e esse. A razão entre esse e esse é o determinante de T, e a razão entre esse e esse é o determinante de S. Bom, então isso aqui é um apanhado em que eu pulei alguns detalhes técnicos, mas uma coisa assim para vocês se situarem no determinante, ou determinante, porque determinante é uma coisa que sempre fica meio mais ou menos assim. No colégio é aquela chutação, aí quando chega na universidade diz, como vocês viram no colégio, então aqui tem, vamos dizer, um caminho meio resumido do determinante. Tem umas coisas que eu quero chamar a atenção ainda de alguns resultados, principalmente a desigualdade de Hadamard, né, que tem que ser verdade, né? Porque se o determinante é volume, o volume do paralelotopo tem que ser menor ou igual que o produto dos comprimentos das arestas. Então isso tem que ser um teorema, alguma coisa aí que a gente tem que provar. Tá? Provavelmente, não sei se o Bernardo faz isso na computação científica 1, mas vai dar uma abordagem muito mais ali calculatória do negócio, né? Não sei como o Flávio vai fazer na álgebra linear, mas tem essa aqui. Acho que estamos mais ou menos na hora. Tem perguntas?
Então, beleza. Oi? Ah, esse lambda? Ah, tem até umas marcas, né, que usam isso como A. Isso é um lambda maiúsculo. É um lambda maiúsculo. É usado porque, na verdade, quando você tem um espaço vetorial E de dimensão n, você tem o conjunto das ômega de V1, VK, que são K lineares alternadas. Porque tem as propriedades do determinante, só que só tem K vetores aqui. Então é como se medisse uma espécie de K volume aqui dentro. Então, tem as possíveis formas aqui. Esse conjunto daqui é o chamado lambda K de E. Só que a dimensão de lambda K de E é combinação de N, K, K. Porque aqui você pode pegar os caras da base canônica e escolher o primeiro e escolher o késimo. A ordem não vai importar muito, porque a ordem só troca o sinal. Então aqui você tem que saber o valor de ômega em cada um desses caras aqui. E como você tem que escolher K caras de N possíveis, o total de números que você precisa saber para determinar um cara desse é a combinação de N, K, K. E aí usa-se essa notação aqui em geral e nesse caso particular, lambda N. Tá? Mas é lambda, é um lambda.